Shalom, Boker Tov, aqui é pela manhã, nós estamos já animados, estimulados, gratos, muito agradecidos a Adonai pelas nossas vidas, e como nós dizemos todas as manhãs, graças te dou, Adonai, por me devolveres a alma a despertar. Isso significa que não só que estamos vivos, mas que estamos vivos para servir. Nossa missão na vida não está em nós mesmos, mas em servir ao Criador, servir a Adonai. E nesse espírito, nessa alegria, hoje eu quero trazer um tema, tenho conversado muito com as pessoas, e aí sempre surge alguns temas que fogem, vamos dizer assim, ao meu roteiro, né? Eu tenho uma série de vídeos para produzir, mas de vez em quando surgem conversas com irmãos e com irmãs, e eu acho necessário, então, produzir um vídeo explicativo, orientador, aconselhador, né? E hoje eu quero falar sobre o amor. Nosso canal chama-se Por Amor à Torá, mas eu quero falar hoje sobre o amor humano, o amor de um homem e de uma mulher, da mulher e de um homem, né? De um para com o outro. E produzir na mente, no coração de vocês que estão me assistindo, mais do que o conceito judaico, hebraico, bíblico da Torá, do amor, mas a própria prática desse conceito, dessa definição de amor. No mundo ocidental, o amor ele é um sentimento, mas no judaísmo, ou seja, na própria Torá, que é a nossa base de fé, nossa base de emuná, lembrando que Torá significa instruções, né? São instruções divinas. Então o próprio Adonai nos dá o sentido do que é amar. E eu quero trazer isso para você, e ainda trazer um pouco da cultura judaica, da maneira como nós vemos esse ato do amor, o ato do relacionamento, o ato do casamento, o ato de conexão entre esposa e esposa, da criação dos filhos, tudo fundamentado em duas coisas, na Torá e na própria cultura, na tradição judaica, que, claro, você pode dizer assim, tem certas coisas da tradição que eu não sou obrigado, né? Claro que não, você não é obrigado a nada. Mas dentro do valor da Torá é extremamente importante que você entenda, né? Existem hoje, por exemplo, vários grupos dentro do judaísmo que diferem na forma, por exemplo, como vão celebrar um casamento. Isso é o externo. Mas o interno, que é a essência da palavra amor, a essência da palavra casamento, o sentido bíblico, o sentido que a Torá nos revela, é muito importante. Então, vamos iniciar falando sobre casamento, sobre amor, sobre vida conjugal, sobre vida a dois, família, filhos. E eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para nos ajudar a expandir o nosso canal, para que outras pessoas possam assisti-lo, possam refletir sobre a Torá, possam amar a Torá, que é o nosso grande objetivo. E, se você gostar depois do vídeo, curta, que isso também ajuda o próprio YouTube a perceber e multiplicar o acesso, né, a outras pessoas. Mas vamos lá, amor. O que é amor? Amor, é preciso que a gente entenda, como eu falei no início, amor no ponto de vista ocidental é um sentimento, né? O amor é alguma coisa que eu sinto no coração, eu estou apaixonado, eu amo fulano, eu amo pessoa, Beltrano. Às vezes até mesmo confundem e falam assim, eu amo Deus, né? Mas o amor não é um sentimento. O amor ele é algo essencialmente prático, ele é ação. Tá? Então a gente precisa entender que quando a Adonai nos ordena, nos seus mandamentos, diz, amarás a Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus recursos, ou posses, ou forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele não está falando de sentimento. Tá? Não existe isso na Torá, e nem nos escritos sagrados como um todo, né? No Tanakh, nem na Brit Hadashah, que é chamada hereticamente de Novo Testamento. Eu preciso mergulhar então na palavra Ahavá, que é a palavra que é traduzida como amor.
toda a palavra hebraica, o lindo da língua hebraica é que toda palavra hebraica ela tem uma raiz, e essa raiz ela conecta outras palavras, né? Então eu tenho dentro dessa expressão ahavá, eu vou encontrar outras duas palavras que estão relacionadas à raiz dessa palavra aqui, tá? Da ahavá. E uma delas é muito interessante. Se eu olhar a palavra ahavá no hebraico, então eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Se eu pegar a letra Re e o Bet, que é um Vet, né? Porque não tem, ele é um som de V. Se eu pegar essas duas letras, que são a raiz da palavra, ela já me conduz a uma outra expressão hebraica que é dar. Então, já de cara, eu posso entender que amor é dar, oferecer. Então, por exemplo, quando eu levo aquele animalzinho lá como sacrifício, lá no templo, lá no santuário, fazia isso no passado, eu estou fazendo um ato de amor a Adonai, porque eu estou dando, eu estou oferecendo algo, tá? E oferecer é interessante, não tem a ver com a palavra havá aqui, mas a palavra oferecer, oferta, vem korban. Korban significa conectar. Então, quando eu ofereço, quando eu dou, eu me conecto, certo? Então, só com uma palavra, já inicia a palavra. Quando eu digo que eu tenho amor pela minha esposa, amor pela minha filha, amor pela minha família, amor pelos meus amigos, eu já estou indicando nesse ato, nessa palavra, que eu ofereço, né? Que eu me conecto a essas pessoas, que eu me dou a essas pessoas, tá? Isso é o sentido de ahavá. E a outra é a própria expressão ahav, dentro de ahavá, que significa dedicar, nutrir. Então é interessante, porque veja, amor significa, por um lado, dar, por outra, dedicar, nutrir. Então, quando eu tenho um relacionamento verdadeiramente assentado na Torá, eu amo, por exemplo, vou pegar aqui meu caso, eu amo a minha esposa. Significa que eu me dou a minha esposa e que eu nutro a minha esposa, que eu me dedico à minha esposa. E isso tem que ser feito com coisas visíveis, com atos, não com sentimento. Não é meramente falar eu te amo. Porque dizer eu te amo é fácil. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas assim que, fulano disse que me amava, mas no fim não fez isso, não fez aquilo. Eu amava Beltrano, mas não era assim aquela coisa toda, tal. Eu amo, mas fulano diz que me ama, mas não me corresponde, tal. Isso não é amor. Amor, veja, amor, só na própria palavra ahavá, em hebraico, ela envolve dar e nutrir, dedicar. Então, quando eu amo alguém, eu me dou. Olha só, é importante que a gente veja isso. Eu não exijo que a outra pessoa se dê a mim, é eu que me dou a outra pessoa. É o próprio ato de, por exemplo, quando eu amo a Adonai. Então eu me dou a Adonai. Eu nutro, eu dedico esse relacionamento com a Adonai. Então, mesmo de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, de escala menor, porque na verdade amor é amor, ahavá é ahavá, eu vou fazer isso com a pessoa com quem eu amo. Com quem eu estou afirmando que eu amo. Então, aí eu preciso ter entendimentos extremamente importantes, né? Porque dentro da visão judaica nós temos dois atributos, duas sefirot, né? Que são o amor e o poder, que é o Hesed e a Gevurah. Então eu tenho, que às vezes é traduzido como severidade, Gevurah, é traduzido como severidade, mas envolve mais um poder que leva a um respeito, né? Então, por exemplo, eu ao mesmo tempo que eu amo a Adonai, eu temo. Então eu tenho o Hesed e a Gevurah. Não é questão de ter medo em si, é questão de reverência, de respeito. Porque quem respeita, ama. Quem ama, respeita. Então, num casamento eu tenho essa mistura perfeita de Hesed e Gevurah, de amor, né? Amor gracioso, porque o Hesed é um amor gracioso, é um amor que se doa, né? E a Gevurah, que é a questão do poder, do respeito. Tem que haver isso. Se no relacionamento não tiver respeito, não é amor.
tá? Não existe nem sequer casamento, ou não precisa nem ser casamento. Às vezes a gente vê muitos jovens falando que ama fulano, que ama ciclano. Se não existir respeito, não tem amor, tá? E vocês vão entender agora a profundidade de que é um relacionamento aos olhos de Adonai pela Torá, porque isso também é importante. A gente vive numa sociedade em que tudo foi deturpado, né, ao hedonismo, né, a questão voltada para o eu, a influência do paganismo. Por exemplo, quando eu falo da teologia cristã, gente, eu não estou falando de cristãos piedosos, pessoas dedicadas, estou falando da teologia. O sistema cristão, o cristianismo em si, ele é extremamente falho e herético, porque ele nasceu no paganismo e ele se mantém pagão. As pessoas falam, mas eu sou de uma outra igreja e não tem idolatria. Não é só idolatria, gente. Existe uma série de conceitos que estão embutidos dentro do cristianismo que interferem na visão correta da imuná da fé. Tá? Então, quando eu estou falando nisso, eu estou dizendo o seguinte: o cristianismo ele nasceu na cultura grega. Então, muito do que é ensinado no cristianismo, que acaba sendo inserido no mundo ocidental, são conceitos gregos. Por isso que eu estou falando do cristianismo aqui, tá, gente? Não é uma questão de desrespeitar ninguém, não, tá? Os conceitos gregos, eles não são os conceitos da Torá, os conceitos de Deus. São conceitos da cultura grega. É como se eu pegasse a cultura brasileira e tentasse recriar o meu relacionamento com Deus. É impossível, porque Deus não quer ser amado com o relacionamento brasileiro, no estilo brasileiro. Deus não quer ser servido no estilo do coreano, japonês. Não. Ele tem a sua ordenança, que é a Torá. A Torá é que é o meio de ligação com Adonai. Então, muito do que a gente conhece de relacionamento está recheado de valores gregos, hedonismo, onde o centro é o eu, o centro é a pessoa, a questão do corpo, a questão do relacionamento sexual, a questão do namoro, a questão do tocar um no outro. Tudo isso faz parte dessa cultura grega, né, e que é lá atrás uma origem de muitas coisas. Então vamos lá. Primeiro eu preciso compreender que na visão judaica não existe nem mesmo namoro. Não sei se vocês sabem disso. Não existe namoro, de sair de mão dada, de ficar trocando beijo, de dar abraço, passar a noite junto, passar o dia junto, horas junto. Isso aí não existe, tá? Porque isso é uma ponte para pecar. Porque a fornicação é um pecado. E todo pecado, ele afasta de Deus. Tá? Por mais que a gente possa dizer, mas foi só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Todo pecado afasta de Deus. Por isso nós precisamos de constantemente confissão de pecados, de fazer techuvá, de buscar a Adonai. Porque ele é um rompimento. É como se você tivesse ligado a Deus por um fio e você cortasse o fio. Aí você tem que ir lá fazer a conexão do fio de novo. Aí você vai lá e peca, corta. Naquele momento que você cortou, você perdeu a conexão com a divindade. Então você vai estar sob a influência espiritual diferente daquela que seria com a divindade, com Deus. É óbvio, que é como a Torá mesmo diz, né? Quando você me obedece, o próprio Adonai dizendo para a Torá, né? Se você obedecer meus mitzvot, meus roquim, meus mishpatim, meus mandamentos, meus estatutos, meus regulamentos, meus juízos, vocês serão abençoados. É isso que está dizendo lá. Quando eu faço ao contrário, óbvio, o contrário de bênção qual é, gente? Então, dentro da visão judaica, mais ortodoxa, vamos dizer assim, existe os jovens, eles são comprometidos um ao outro através de como eu vou dizer, de um estímulo de outras pessoas. Por exemplo, existe uma figura casamenteira no judaísmo ortodoxo, que é a shadchan, ou shadchanit, que é a pessoa casamenteira. Ela que vai lá e diz, olha, fala pro rapaz lá, existe uma moça ali da família do fulano, né? Ela é muito, eu acho que ela é muito ideal para ti, porque assim, vocês compartilham os mesmos pensamentos, os mesmos valores, os mesmos sonhos,
vocês compartilham coisas que eu acho que vocês dois se dariam muito bem. E aí, também pode ser os pais que se conhecem, não, os pais de uma moça que conhecem muito bem os pais de um moço, eles podem dizer, a gente podia fazer com que os nossos filhos se unissem, né? Eles podem criar aquele estímulo. Bom, mas aí não parte assim agora pegou fulano, você vai casar com o fulano. Não, não é bem assim. Eles criam o ambiente para que haja isso. Então, tanto a pessoa casamenteira como os pais, eles vão criar um ambiente. O que é o ambiente? Eles apresentam o moço e a moça, né? O menino e a menina. Em geral, a moça é bem mais nova e o rapaz um pouco mais velho, obviamente, e que já deve ter seu sustento, sua provisão, né? Porque ele vai ter a responsabilidade com aquela moça. Então eles são apresentados e eles vão ter alguns momentos juntos, mas não pode tocar, não pode beijar, não pode sair de mão dada. Eles vão ter vários momentos juntos, vão ser oportunizados para eles conversarem, para eles poderem trocar ideias, né? Se conhecer mais, cada um se apresenta de um jeito, cada um se apresenta do outro, aí eles vão conversando, tal. É o equivalente do namoro sem o ato do toque, do beijo, do abraço, do relacionamento sexual. E aí, eles vão sondando. Se eles se agradarem um do outro, se gostarem um do outro, eles vão comunicar aos seus pais. Olha, eu gostei sim, gostei do fulano, gostei da fulana. E os pais têm não só o direito, como o dever de fazer. Se os pais apresentarem, é óbvio que eles estão interessados nisso, né? Mas via de regra é o seguinte: se os pais não abençoarem um relacionamento, gente, tem coisa errada aí, tá? Esse relacionamento não vai ser bom. Se os pais da moça e os pais do moço não abençoarem o relacionamento, esse relacionamento não será bom, porque nós estamos falando não é relacionamento de corpos, mas de almas. E tudo que envolve alma, dentro da visão judaica, envolve o lado espiritual, o lado da própria alma. Então os pais, eles são os elementos que vão, através deles, veja que eu estou falando a palavra abençoar, não se trata de uma mera palavra. Abençoar significa mudar a realidade espiritual. Eu vou abençoar minha filha, eu vou abençoar, o outro vai abençoar o filho dele, e vão abençoar os dois. Aí existem realidades espirituais que vão ser modificadas aí. Se os pais têm o pé atrás, a bênção está retida. E os filhos precisam entender isso. Então, dentro da visão judaica, os filhos entendem a reverência aos pais, o respeito pelos pais. Eles não dizem assim, meu pai quer isso, mas eu não quero, eu quero isso, mas minha mãe é contra isso. Não, nada disso. Existe uma reverência, educação. Essa educação formativa que a Torá nos dá, vai fazendo que a gente mude não só o momento, mas mude até o futuro. Porque são realidades espirituais, tá? Então, por exemplo, as meninas, elas não se expõem muito fisicamente. Elas não vão se encontrar com o namorado com uma blusa decotada, com seios de fora, praticamente com seios de fora, ou com uma sainha curtinha, para ficar mostrando o corpo. Por quê? Isso é sedução. Isso pode imprimir na cabeça do rapaz não só o ato de pecar pelo pensamento, pelo sentimento, pelo desejo, mas também pode até gerar o contato. Imagina, você tem o fogo e o fósforo, a gasolina vai pegar fogo. Então tem que haver toda uma respeitabilidade, todo um comportamento. A menina tem que se comportar de um jeito e o rapaz tem que se comportar de outro. Então os pais, eles interferem bastante nesse aspecto, porque eles têm poder sobre os pais. Eu aprendi uma coisa com meu pai, é o seguinte, eu nunca esqueço. Meu pai, infelizmente, tristemente, meu pai é falecido, né, para minha tristeza. Mas ele me dizia o seguinte: quem dá o pão dá uma chinelada. E o que ele quer dizer com isso? Enquanto você viver sob meu teto, com os meus cuidados, sobre a minha responsabilidade, eu posso te corrigir, eu posso te disciplinar. E isso é maravilhoso. Eu nunca reclamei do meu pai nisso. Ele sempre dizia isso e eu aceitava isso de uma maneira brilhante. Meu pai foi meu grande mestre. Então, quando os pais, eles falam para os filhos têm que ouvir sim e analisar. Porque, sobretudo, eu estou falando de pais que estão centrados na Torá, na palavra de Deus, né? Como todo, né? Com um senso de sagrado realmente. É claro que todos os pais têm que ser ouvidos, óbvio, independente da religião. Mas
eu me refiro aos pais que estão fundamentados na palavra de Deus, na Torá. E eles têm que ser muito ouvidos, porque através deles é que virá as bênçãos, né? Virão as bênçãos espirituais para a moça e para o moço. Tá? Então, quando eles vão celebrar o casamento, isso é muito importante. O casamento na visão judaica, eu vou falar um pouco da tradição, da halachá, da interpretação da lei judaica, que normalmente vai se seguir, tá? Pode ter algumas variantes por causa da cultura em que se vive, mas é o seguinte: o que é um casamento judaico? Tá? O casamento judaico, ele tem dois momentos. Ele tem o momento da cerimônia e tem o momento da celebração. Tá? A cerimônia, ela é praticamente um rito já consagrado, fixado, determinado, que tem seus regulamentos, vamos dizer assim. E a celebração é com os noivos. Tá? Eles vão se divertir, vão brincar ali com os convidados do jeito que eles quiserem. A festa, propriamente dita, os noivos, os amigos é que decidem. Tá? Mas a cerimônia em si, ela tem todo um contexto. É importante que a gente veja isso. A noiva, né, quando ela chega no local, primeiro a gente tem que ter um rupá. Rupá é aquela tenda aberta nos quatro lados, normalmente muito bem enfeitada, muito bonita, né? Branca. E aí ela tem as quatro abertas dos quatro lados. Por quê? Porque ela representa a tenda de Abraão, que era extremamente hospitaleiro, receptivo. Ele recebia as pessoas na tenda dele. Então, fazendo isso para lembrar o nosso pai Abraão, a rupá, essa tenda, ela aberta, ela fica lá no local específico, né, para onde vai ser feita a cerimônia. E aí o noivo fica ali com os padrinhos, com os familiares, ali com os amigos. Todos os homens usam kippá nesse dia, porque representa o kippá, né, ele representa, estamos sob a proteção de Adonai, sob os cuidados de Adonai, e reconhecemos que há um Deus acima da gente. Então todos estão com kippá. As mulheres têm que estar vestidas de maneira decorosa, honrosa, e aí o noivo está ali na espera. O noivo também veste uma espécie de roupão ou um talit, né? aquela estola, né? Uma espécie de chale com as franjas, com os tzitzit. Ele também vai estar de kippá, e ele vai estar pronto para receber a noiva. Aí a noiva, ela entra com o rosto descoberto, com o véu sobre a cabeça, mas o rosto descoberto. Isso para nos fazer lembrar a questão de quando Jacó foi para a tenda com Raquel. Na verdade quem foi a Leá, né? Em vez de ser a Raquel, foi a Leia. Então, porque ela foi com o rosto descoberto. Então a partir daí se criou a tradição. Não, a noiva entra com o rosto descoberto, para o noivo olhar para ela e dizer: é ela mesma, é a minha noiva mesmo, não estou sendo enganado. Né? Mas ela se aproxima dele, né? Ele vai ao encontro dela, e aí ele chega nela e ele cobre ela com o véu. Agora que ele viu o rosto dela, ele cobre ela com o véu. No significado de que eu te amo além da aparência que tu tens. É muito mais do que tu tens, é muito mais do que o teu corpo, muito mais do que o teu rosto, muito mais do que o teu olhar. Eu te amo de verdade, muito mais do que eu vejo. Tá? Não é pelo que eu vejo que eu te amo. Seria essa a ideia. Aí ele é conduzido, eles vão até a rupá, essa tenda que eu estou falando. Na rupá, é interessante, porque na rupá, a noiva, ela vai dar 7 voltas em torno do noivo. 7 voltas. Ele fica parado na rupá e ela vai andar 7 voltas na volta dele ali, representando o quê? Os 7 dias da criação. Né? O 7 também é a ideia da perfeição, do sagrado, né? O número 7, mas também os 7 dias da criação. O que significa? Ela está dizendo para o noivo assim: eu vou construir contigo o nosso mundo. Como se fosse alusão aos 7 dias da criação lá de Gênesis. Né? Então ela está dizendo literalmente ao fazer as 7 voltas: eu vou construir com você, meu amado, nosso mundo em particular. Isso é muito importante. Tá? E aí porque a mulher, por que é a mulher que faz a volta e não o homem que faz a volta? Porque a mulher é o pilar da casa. No judaísmo, a mulher é o ser por onde vem todas as bênçãos para o lar, para a família. Então a mulher ela é vista como extremamente elevada, né? É muito extremamente sagrada.
e vão ter a recitação de 7 bênçãos, né? Vai ter a bênção do vinho, que também a gente fala no judaísmo, o Kedushim, né? Que é a consagração. No Shabbat a gente faz o Kedushim, na hora que a gente vai fazer a refeição a gente faz o Kedushim, né? Que é a consagração do pão, do vinho, né? E o pão ele é representativo, o vinho é representativo. Se o pão representa toda a provisão, o vinho representa toda a alegria que procede de Deus. Então, existe a bênção do vinho na cerimônia, dando a ideia de que Deus está abençoando as nossas vidas com alegria, com felicidade verdadeira, né? E tem outras bênçãos lá. As bênçãos podem ser, o rabino pode recitar as bênçãos, pode ser o pai da noiva, o pai do noivo, ou pessoas que são importantes para eles, né? De qualquer maneira, as 2 primeiras bênçãos são recitadas pela a mesma pessoa, as outras 5 podem ser distribuídas à vontade. Mas todas essas bênçãos são direcionadas ao casal, tá? E um outro detalhe, a aliança não é colocada no dedo anelar, ela é colocada no dedo indicador, certo? Então o noivo pega a aliança e coloca no dedo indicador da noiva. Em algumas tradições é somente uma aliança que é colocada, né? Mas em geral agora ficou muito prático, comum a noiva também pegar a aliança e coloca no dedo maior, no dedo indicador do noivo, né? Então veja, no indicador, tá? No indicador. E aí, colocando depois, eles, claro, vão tirar dali e vão colocar no anelar, né? No dedo anelar. Mas, se possível, mais se respeita às variações, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Depois, é preciso que há uma invocação, uma bênção, né? O noivo, né? E a noiva, eles vão falar um para o outro, assim. Quando eles colocam a aliança, o noivo vai pronunciar a seguinte frase. Hare Akimakodeshet li Batabaat zu Kedat Moshe veIsrael. Eis que você é santificada, consagrada para mim com este anel, conforme a lei de Moisés e de Israel. Esse que significa a pronúncia, tá? E ela também diz para o noivo, eu sou do meu amado e o meu amado é para mim. E aí depois vão ler a Ketubá. Ketubá é um documento que seria tipo a certidão, mas só que é bem diferente da certidão que eu tenho nos países, porque na Ketubá vai ter todos os deveres do noivo para com a noiva, tá? E inclusive tem ali uma cláusula de indenização gigantesca em caso de divórcio. O noivo tem que pagar à noiva uma indenização gigantesca para ela. Por quê? Porque como o noivo vai ser o responsável pela sustentação do lar, e a mulher ela vai ficar dedicada aos filhos, ao ensino, ao cuidado do lar, ao Shabá, ela não vai trabalhar. Então, ela não vai ter o seu sustento. E se por acaso o noivo, né, se separar dela, ela precisa ter a manutenção da vida. Afinal de contas, ela entrou naquele casamento na expectativa de que o noivo, o esposo, iria cuidar dela, sustentá-la. Então, existe essa indenização muito grande, tanto para desinibir um pouco a possibilidade de divórcio, como por uma questão de direito. A mulher vai ter o recurso para se manter viva depois do casamento. Afinal de contas, ela viveu para o casamento, tá? E aí, o noivo e as testemunhas assinam, mas a noiva não assina aquele documento. Por quê? Porque dentro do judaísmo a mulher tem uma dedicação, a alma dela é tão elevada que é óbvio que ela sabe tudo aquilo ali. Ela tem consciência do seu papel dentro do relacionamento. Então ela não assina, só quem assina é o noivo e as testemunhas específicas, né? E aí vai ter as bênçãos, vai ter a famosa quebra da taça com vinho, né? Pega o vinho, coloca, ela é colocado, eles vão tomar esse vinho, né? E vão colocar a taça dentro de uma bolsinha com zip fechadinho direitinho, colocada, o noivo coloca no chão e quebra então a taça, né? Então, tem várias evocações, mas uma delas é a seguinte: apesar de toda a nossa alegria nesse momento do casamento, nós não podemos esquecer da tristeza do nosso templo que foi destruído, tá? Nós reconhecemos
a nossa participação negativa, né, na destruição do templo, e isso é uma tristeza para nós. E isso vai fazer com que o casamento também se aperceba o seguinte: nós somos responsáveis pela preservação da Torá, das nossas tradições, do templo e de nós mesmos como casamento. Nós não podemos cair nos mesmos erros que levaram à destruição do templo. Nós não podemos incorrer em erros que resultem na destruição do casamento. E depois todo mundo diz, Mazal Tov, né? Seria tipo boa sorte, mas é uma ideia de... porque Mazal Tov é uma expressão hebraica que foi traduzida com boa sorte. Mas assim, que Deus nesse lugar traga felicidade para vocês, né? Traga tudo de bom para vocês. E aí... depois dali vão dançar, vão brincar, vão se divertir ali, né, com os convidados do seu jeito, do jeito que eles quiserem. É permitido até música secular no ato da celebração, das brincadeiras, da dança, os noivos vão decidir, tá? A cerimônia terminou, agora a celebração. Nós precisamos entender que as matriarcas, elas são símbolos para as nossas famílias, né? Matriarca em hebraico é Imahot, de Imá. Imá é mãe, né? Então as nossas mães, né, no passado, né? E todas elas nos deram profundas lições, né? Sará, Rahel, Leá, Rivká, nos trazem modelos de comportamento. Então, no outro vídeo eu vou falar sobre as matriarcas, para vocês terem, juntar os dois vídeos e entenderem o quão importante para nós que as nossas mulheres se assemelhem a Sará, a Rivká, a Rahel e Leá, e os homens se assemelhem a Abraham, Yitzhak e Yaakov. Tá? Eles também, os patriarcas também têm modelos de conduta para as nossas vidas. Então, no momento que eu começo a buscar isso, né, então, por exemplo, o noivo ele vai buscar uma conduta semelhante à de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, e a noiva vai buscar uma conduta semelhante à de Sará, de Rivká, Rebeca, né, Rahel, Raquel e Leia. Então, tudo isso vai produzir no casamento uma sustentação, né, uma preservação, e aí vem a dedicação ao outro, né? O Rabino Paulo, né, o Shaul, lá na Brit Hadashah, ele diz assim: o homem cuide em como agradar a esposa, e a esposa cuide em como agradar o homem. Ele não está trazendo algo novo, ele está repetindo aquilo que já é conhecido dele, inclusive, tá? Por ele ser rabino, já se ensinava isso, que o amor é a gente se dedicar ao outro, né? É eu fazer pelo outro, isso é amor. Então ele diz assim: o homem cuide em como agradar a esposa, ou seja, fazê-la feliz, e a mulher cuide em como fazer o homem feliz. E aí vem toda uma série de conceitos, né? A mulher, por exemplo, ela entra, enquanto o homem vai ter, obviamente, o desejo sexual, a mulher tem que corresponder a esse desejo sexual. E entre quatro paredes, a mulher deve corresponder ao marido, deve, vamos dizer assim, seduzi-lo, deve encantá-lo, deve provocar nele provocações sexuais que o despertem para ela. E há um interesse sexual ali, mas o marido também tem que olhar a mulher não como uma carne que está ali, ele vai olhar ela com a beleza, com o desejo, com a alegria. O ato sexual tem que ser um misto da sexualidade propriamente dita e um ato de alegria, de amor verdadeiro ali. Então a mulher, ela pode usar lingerie, pode usar algum objeto para provocar, mas pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que esteja dentro obviamente não caia na prostituição, pode sim. Existe até sex shop específico para judeus, casais judeus, né? Que algumas coisas não vão ter, de outros sex shops não vão ter ali dentro desse sex shop específico, né? Mas há um despertamento, assim, a mulher pode e deve, porque o sexo ele vai ser uma espécie de cola no casamento, né? Ele vai manter e ambos têm que manter a chama acesa. Vejo que o próprio Rabino Shaul, não, o apóstolo Paulo, ele diz, né? Se o homem for viver abrasado, então que se case. Por quê? Porque o abrasamento ele é natural do ser humano, né? Sobretudo do homem. E aí, se ele está abrasado, mas ele tem a esposa, ele vai ter a esposa para saciar esse abrasamento dele. E isso é importante. Sexo ele é amor também, porque lembre-se que se doar é a palavra ahavá. Mas não pode acontecer antes do casamento.
tá? Porque se acontecer antes do casamento, você já está introduzindo problemas espirituais na sua vida. Então, quanto mais a mulher for recatada, mais difícil ela for pro rapaz, melhor. Porque quando acontecer o casamento, eles vão estar tão desejosos um do outro. Né? Porque imagina, eles estão retendo aquele fogo que é natural do ser humano, porque Deus criou a mulher com um órgão sexual feminino, o homem com a mulher ou com órgão sexual masculino, não foi à toa, não é perverso. Desejo sexual não é perverso, não é algo imoral, podre, mundano, não. Faz parte da nossa natureza como nós somos criados. O problema é o momento, e o local e o momento. Tá? Então, depois da cerimônia do casamento, o noivo e a noiva são casados. Tá? E aí a vida é com eles, certo? Então tem que ter, e a mulher tem que ter todo esse despertamento de saber lidar com o noivo, com o marido, né? De cuidar dele no dia a dia, de ser bonita para ele, de ser provocativa para ele, a quatro paredes, né? De despertar nele sexualidade, despertar nele a força, a segurança, e vice-versa, ele também vai despertar nela aquela vaidade feminina, vai estimulá-la, vai honrá-la, vai animá-la, vai elogiá-la, vai fazer ela se sentir mulher, vai sentir ela se sentir bonita. Eu costumo dizer assim, eu costumo falar com o pessoal que brinca assim, o marido tem que transformar uma mulher no mulherão. Ele tem que ser para ele o mulherão. Tá? Não estou falando simplesmente fisicamente, mas ele tem que mostrar para ela que para ele ela é um mulherão. Né? Aquela mulher que o desperta na sexualidade, que o desperta no amor, no desejo, na vontade de estar com ela, no prazer de estar com ela, e vice-versa, obviamente. Tá? E o homem tem um papel romantizado, ele tem que ser aquele cara que vai trazer flores para a mulher, vai cuidar dela, ele vai fazer aquela parte de se doar, de nutrir, que eu falei lá de Ahavá, né? Então ele tem que ter um cuidado todo especial com ela. Então ele vai estabelecer momentos especiais com ela, vai passear com ela, vai cuidar dela, vai transmitir palavras de louvor, de elogio, vai ser romântico, traz flores, convida para tomar um café em alguma cafeteria, vão sair juntos. Aquele namoro que não teve antes do casamento tem que ter depois. Né? Tem que ter continuidade. Então é muito importante que o casal se veja dessa maneira. Tá? As mulheres têm mandamentos na Torá muito reduzidos em relação ao que o homem tem. Né? Nos 613 mandamentos da Torá, 99% do homem. Porque a mulher, ela foi, aquilo que o Rabino Paulo diz, né? A mulher, o ministério da mulher é a família, é a casa. E isso é um mandamento já sagrado, gente. A mulher cuidar da casa, cuidar das festividades, cuidar da educação dos filhos, do Shabbat, cuidar do próprio marido, é mandamento da Torá. Tá? Aí ela tem ainda a questão da Nidá. Nidá é aquele período menstrual que não pode ter relacionamento sexual nesse período. A mulher tem que ficar afastada do marido nesse período. Depois do período menstrual, ela tem que fazer um banho, que é um mikveh. E aí, depois desse banho, ela está preparada para o marido de novo. E o marido tem que respeitar esse período. Tá? O relacionamento acontecido no momento menstrual, ele é mundano, impuro e trará consequências espirituais ao casamento. Então, ela tem que ter essa respeitabilidade. E no momento que o marido espera esse período passar, ele fica retendo ali o fogo dele, né? Ele vai respeitar. Isso é bom para o casamento. Isso é bom para o próprio casamento, né? Tem uma frase muito interessante que é assim: lá, né? Ela faz a vontade do marido, né? no hebraico. Mas também ela pode ser, isso é uma prática, né? Da onde vem a tal submissão feminina, né? Ela faz a vontade do marido. Mas também essa mesma frase, né? Lá, pode ser traduzido como a mulher determina a vontade do marido. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela vai, obviamente, fazer a vontade do marido, ela fabrica essa vontade do marido. Ela que determina essa vontade do marido. Então, é muito interessante a visão judaica de relacionamento. Tá? O que mais eu posso falar para vocês aqui? O Reb de Lubavitch, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Ele ensinava que o amor significa não poder viver sem o amado.
é uma alma completando a outra, na verdade é a mesma alma em dois corpos diferentes que se unem sobre a roupagem. Isso é muito interessante, porque a visão que a gente tem é que não são duas almas, são metades de almas que se unem. E agora nós temos uma única alma unida, então o que um fizer contra o outro vai ferir a própria alma. O Rabino Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Mas quem vai fazer algo contra si mesmo? Né? Contra o seu próprio corpo, né? Ele fala lá. Porque a unidade é tão perfeita, não são duas almas. Por exemplo, eu não olho a minha esposa como uma alma que está do outro lado. Não, ela é parte de mim e eu sou parte dela, nós estamos unidos, conectados. Qualquer coisa que eu fizer que entristeça a alma dela vai entristecer a minha parte também, a minha alma, que, né? É uma coisa só. Né? Esse tempo a gente estava comentando sobre quando as pessoas se separam. É muito triste porque as pessoas são duas folhas brancas que se colam, uma cola muito boa, e aí quando se separa, o divórcio, cada uma leva um pedaço da outra. Então é muito importante essa reflexão, muito importante. Tá? E aí quando nós temos lá em Gênesis, em Bereshit lá, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Nós temos que deixar pai e mãe, né? Ou seja, tem que ter o seu próprio sustento. Aí se unirá a sua mulher, unir edavá, que significa colar, literalmente colar, né? Se colará a sua mulher, a sua mulher, e os dois serão um só corpo, ou seja, a unidade perfeita, de novo. Né? Se Adão e Havá foram separados para ser dois entes, voltam a ser um só pelo ato do casamento, do matrimônio. Tá? Então é muito interessante, muito importante que a gente veja isso. E namoros, no meio ocidental é comum, mas não faz parte da Torá. E quando você tem no relacionamento já crises, brigas, ofensas, falta de interesse pelo outro, às vezes cara amarrada, palavras duras, você pode ficar desconfiado que isso não está sendo abençoado por Deus. Tá? O que é divino, o que é sagrado, ele produz só coisas boas. Tá? Então, a Torá, é por isso que a Torá ela produz casamentos bons. Tá? Quando você vive pela Torá, quando o casal vive pela Torá, o casamento é bom. Pode ter certeza disso. Eu dou um exemplo aqui da minha vida. Tá? A gente tem dificuldades e lutas para enfrentar, mas a gente enfrenta junto, a gente luta junto, não um contra o outro. Nós não temos problema, eu não tenho problema com minha esposa, nem minha esposa tem problema comigo. Nós temos problemas externos que nos atingem e que nós temos que enfrentar juntos. Mas estamos juntos porque nós somos não duas almas, nós somos uma única alma colada. E existe toda a respeitabilidade, todo o procedimento judaico, né, de como eu tenho que me comportar com a minha esposa e como a esposa tem que me comportar comigo. E isso consolida o casamento, tá, gente? É muito importante isso. Eu tenho que olhar para outra parte como uma imagem divina. Ou seja, quem é que criou Adão e Havá? Adonai, né? Deus. Então, e cada um deles traz em si a imagem e a semelhança do sagrado, de Deus. Então eu tenho que olhar para minha esposa como sagrada. E ela tem que olhar para mim como sagrado. E os meus filhos, outro dia eu vou fazer um vídeo sobre filhos, que é importante. Os filhos têm que olhar o meu relacionamento com a minha esposa, da minha esposa comigo, como algo sagrado. Eles têm a minha filha tem que enxergar isso no dia a dia. Esse senso de sagrado que nós temos um com o outro, esse senso de amor verdadeiro, de Havá, né? De romantismo, de se doar, de se conectar, de nutrir um ao outro, porque por tabela eu estou ensinando a minha filha como ela vai agir também, tá? no relacionamento. E aí a gente tem que, é interessante também que a gente, quando a palavra Ish, homem em hebraico, ela tem a letra Yud, que faz parte do tetragrama, do nome sagrado de Deus. Aí quando eu tenho a Isha, ela tem a letra Rei, que é também a letra que faz parte do tetragrama. Então quando eu junto o homem e a mulher, Ish, Isha, eu junto as partes do tetragrama, é o senso do sagrado que vai estar ali em nossas vidas. É muita coisa para a gente falar assim, mas eu estou tentando até resumir aqui para a gente poder não se delongar, mas a gente tem que olhar esse senso sagrado e dizer tudo é maravilhoso. Né? A minha esposa é maravilhosa, eu tenho que ser maravilhoso para ela, e a gente tem que nutrir um ao outro.
E tudo isso vai corroborar para um relacionamento perfeito. Então, palavras doces, palavras brandas, estupidez, que as palavras de briga não produzem, não traz nada de bom, traz desequilíbrio espiritual. Um homem tem que ser sempre elegante com a mulher, sempre tratá-la com elegância, com carinho, com romantismo. A mulher tem que ser sempre como vou dizer, submissa, doce, gentil com o marido. Ela tem que ser provocativa para ele, a quatro paredes, né? Evitar sempre toda e qualquer coisa externa que possa prejudicar o casamento, né? O relacionamento. E lembrando que a Havá é uma questão de se doar e de nutrir. Isso é um amor, segundo a Torá. Que Adonai possa abençoar. Se você é casado, casada, olha aí, segue a receita. Se você ainda não é casado nem casada e vai casar, segue as dicas aí, segue as orientações que eu estou passando por você, que vai te fazer bem com certeza. E vivam um amor verdadeiramente, Ahavá, sagrado. Porque ele, Adonai, é amor e ele nos ensinou como amar. Um beijo no coração. Até mais.